Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, hoje o vídeo é muito simples. É para as pessoas que cancelaram o consórcio ou que estão pensando em cancelar o consórcio. O que acontece com o meu dinheiro? Quanto que eu vou restituir? Você que tem interesse nesse tema, não cancele o seu consórcio ainda, sem saber sobre isso daqui, tá? Mas, antes de tudo, deixa o like aqui no nosso vídeo, tá? Já se inscreve no nosso canal que tem várias dicas para te auxiliar. E por que as pessoas cancelam o consórcio, tá? Geralmente tem dois motivos. O primeiro motivo é porque a pessoa se apertou. Aconteceu alguma fatalidade, algum fato que fez com que a pessoa apertasse o seu financeiro. E aí, infelizmente, ela tem que parar o consórcio. A outra situação é por falsas promessas. Infelizmente, acontece muito no mercado. Pessoas que prometem prazos de contemplações onde o cliente ele vai adquirir aquele produto, vai adquirir aquele sonho, mas no final não vai dar certo. Lembrando que as cotas canceladas geralmente são aquelas cotas não contempladas. Bruno, cota contemplada tem como ser cancelada? Sim, tem. Muitas das vezes é quando o cliente deixa de pagar o consórcio, fica inadimplente. Mas quando a cota já está contemplada, o que vai acontecer? Vai gerar uma descontemplação e após essa geração, aí sim que vai cancelar o consórcio. Tanto que eu tenho uma história de uma cliente minha. Ela fechou um consórcio de imóvel com uma outra pessoa, uma outra administradora. E aí, quando ela conversou comigo, ela viu que ela tinha caído num golpe, ela queria cancelar o consórcio. Tivemos alguns problemas que eu auxiliei ela, dei alguns conselhos para ela conseguiu fazer esse cancelamento e aí nós conseguimos fechar um bom negócio para ela através do sistema de consórcio. Então, ela infelizmente tomou um golpe. Só que, graças a Deus, conseguimos ajudar ela no sistema de consórcio da forma correta. Então vamos lá. Bruno, vou cancelar o meu consórcio. O que eu restituo desse valor? Lembrando que você paga no consórcio o quê? Primeiro, o bem que você está adquirindo, certo? Então você está pagando aquele bem. Segundo, você paga a taxa administrativa. Então você paga o bem, a taxa administrativa referente àquele bem que você está adquirindo e você, alguma das vezes, paga o fundo de reserva. Então, o que você restitui quando você cancela o consórcio? O bem, a parte do bem que você está pagando. Então, vamos lá. Vamos falar que você faça um crédito de 100 mil reais. Só que dentro desses 100 mil reais, tem uma taxa administrativa de 20%. Então, você vai pagar 100 do que você está querendo, 20 mil você paga de taxa administrativa, mais 2 mil de fundo de reserva. Então, você está pagando no total 122 mil. Então, quando você cancela o consórcio, você tem direito de resgatar qual parte? A parte dos 100 mil que você está pagando. Só que quando você cancela um consórcio, isso é muito importante deixar claro, você não restitui de bate pronto. Por quê? O consórcio é um grupo de pessoas que se autofinanciam. Então, todo recurso que entra no grupo, ele é para liberação de bens das pessoas que estão pagando. Quando alguém cancela o consórcio, a administradora não tem como falar, pegar o dinheiro daquela pessoa e devolver assim de cara. Então, o que algumas administradoras fazem? Elas fazem um sorteio com os desistentes do grupo para que todo mês ela libere pelo menos uma pessoa que cancelou e consiga restituir o seu valor. Algumas outras administradoras, elas fazem a restituição no valor das pessoas canceladas no final do grupo. Então, como é que você restitui após o cancelamento? Geralmente perante a um sorteio. Todo mês vai ser liberado pelo menos para uma pessoa que cancelou o valor do consórcio. E quais são as multas? Porque toda quebra de contrato tem uma multa. Então, quais são as multas, Bruno? Varia, tá? Algumas administradoras trabalham com multa de 10% do valor que você pagou. Outras trabalham com multas de 20% do valor que você pagou. Tem algumas que trabalham com algumas multas um pouco fora do padrão, que é em cima do crédito e por aí vai. Lembrando que se você acredita que a multa do seu consórcio está abusiva, entre com alguma ação, porque lembrando que todo o consórcio ele é regido pelo Banco Central. Então, o Banco Central tem que estar de acordo com o contrato que você está fechando. Falamos agora da multa que você tem de quebra de contrato, só que tem uma outra coisa que você também não restitui, que é a taxa que você pagou para o consórcio.
Então, a taxa administrativa é o que a operadora, o que a administradora recebeu para administrar você e o seu grupo. Então, por aquele período que você pagou, toda aquela taxa administrativa, você não restitui de volta. Desses 10 mil reais, taxa de 20%, 2 mil é taxa administrativa. Os outros 8 mil reais que você pagou é do bem. Então, quando você for fazer o cancelamento do seu consórcio, o que você não pega de volta? Os 2 mil reais, que são as taxas administrativas. E a multa que você teria de quebra de contrato é em cima dos outros 8 mil que você teria para restituir. E agora vem uma dica muito importante. Quando você for fechar o seu consórcio, analise um pouquinho o contrato. Por quê? Temos algumas administradoras que cobram a adesão. O que seria essa adesão, Bruno? Nada mais do que uma antecipação da taxa administrativa. Só que temos algumas outras no mercado que não cobram adesão. Mas o que ela faz, muitas vezes escondido, ela vai cobrar uma antecipação de taxa administrativa nas primeiras parcelas, nas 10 primeiras, nas 20 primeiras. Então, você não paga aquela adesão que está escrita na nossa cara, que é muito importante, mas paga ela escondida. Então, tome muito cuidado com essa questão de taxa administrativa diluída nas primeiras parcelas, porque isso vai influenciar demais o valor que você vai restituir se você vir a cancelar. Então, vamos dar um exemplo? Se eu paguei 10 mil, só que a administradora, sem me falar nada, me cobra antecipada essa taxa. Então, desses 10 mil reais que eu teria que pagar, eu não paguei só 2 de taxa. Eu paguei 8 mil de taxa. Então, quanto que eu vou restituir? 2. E em cima desses 2, eu tenho mais 10% de multa. Então, eu não tenho nada para receber. Então, viu como é importante saber um pouquinho sobre o consórcio que você está fechando? Se tem essa antecipação explícita, que é muito legal, na minha visão, correto? Ou se está escondida, né? Que o cliente muitas vezes não sabe. Então, uma certeza que eu posso te dar: se você cancela o consórcio logo nos primeiros meses, pessoal, você quase não vai ter muita coisa para restituir. Isso é uma certeza. Você tem abaixo de 50% para restituir. Independente se te cobraram adesão, então está explícito no contrato que eles anteciparam já uma taxa, ou se não vai estar explícito. Então, se você cancela o consórcio num prazo curto, muito provavelmente você tem muito pouco para restituir. Agora, se você já pagou uma grande parte do consórcio e você vir a cancelar por algum motivo, então a tendência é você conseguir restituir mais de 50%, 60%, 70% do valor. Então isso vai variar conforme o quanto você pagou do consórcio. Lembrando, tá? Se você já pagou uma grande parte do consórcio, em vez de você cancelar, tem várias jogadas que dá para você fazer. Dá para você baixar o valor da carta, talvez em alguns modos dá para você ofertar um lance com o próprio consórcio. Depende do prazo que já passou, os lances já estão bem mais a menos, você consegue fazer a retirada do consórcio. Então, depende da situação. Se você tem um bom contato com o seu vendedor, programe melhor isso, talvez você saia sem prejuízo nenhum dessa jogada, tá bom? Então é isso, pessoal. Tomara que eu possa ter ajudado você, se tá com essa dúvida, tá? E se você tá querendo conhecer um pouquinho mais sobre o consórcio, tirar mais algumas dúvidas, deixa aqui no comentário que nós vamos responder da melhor forma possível. E siga lá também no Instagram, o Bruno Fusinelli, que eu tenho vários vídeos para te auxiliar a fazer um bom negócio através do sistema de consórcio. Fechou, pessoal? Bora para a próxima!